Para iniciar a nossa jornada de hoje, que as bênçãos divinas acompanhem o dia e a semana de cada um que nos escuta. Amém. É muito bom estar aqui de novo. Pois é, e hoje a gente quer convidar quem nos acompanha a imaginar uma cena bem forte. Pensem num povo que passou tipo 70 anos morando como prisioneiro num país estranho. 7 décadas é muito tempo, né? Nossa, demais. E de repente, eles recebem a notícia de que podem voltar para casa. Imagina a empolgação. Durante a vida toda, eles só ouviram falar das colinas verdes, das cidades ricas, daquela glória toda que os avós descreviam. Aquela memória romantizada do passado, sabe? Exatamente. Aí eles pegam o pouco que têm, andam quilômetros e quilômetros de deserto e quando finalmente chegam, a realidade bate na porta. Encontram só ruínas, cinzas e, pior, uma terra totalmente dura que não produz comida nenhuma. É um choque térmico absoluto. Com certeza. E é bem nesse cenário, nesse chão duro, que a gente vai fazer o nosso mergulho de hoje. Nossa análise profunda vai ser sobre o Salmo 85. Um texto fascinante, diga-se de passagem. Muito. E para guiar a gente, estamos cruzando a tradução da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada, a NAA, com aquelas notas históricas e teológicas maravilhosas do comentário do Allen P. Ross. E a nossa missão de hoje, para quem está com a gente nessa exploração, é justamente entender a anatomia desse lamento comunitário. O Salmo 85 ele faz uma coisa muito sofisticada. Ele constrói tipo uma ponte teológica por cima de um abismo. Como assim um abismo? Bom, de um lado dessa ponte tem um passado onde Deus perdoou o povo de um jeito grandioso. Do outro lado, o futuro, que tem essa promessa incrível de uma paz perfeita. Mas no meio, onde o pessoal do Salmo está com os pés fincados, a crise é real. É um presente totalmente estéril. Então, entender como eles lidaram com essa aridez é, no fundo, um manual prático e espiritual para qualquer momento de seca que a gente enfrente. E o que me deixa mais animada nesse texto é que ele culmina numa imagem poética que, nossa, bagunça a nossa cabeça. Lá no versículo 10, a poesia mostra coisas que parecem opostas, né? A justiça e a paz, a graça e a verdade. E elas dão um beijo. Literalmente se encontram e se beijam. O que, nos nossos sistemas humanos atuais, seria quase um escândalo. A gente vai chegar lá e desvendar como isso acontece. Mas antes, a gente precisa olhar para a base, para os primeiros 3 versículos. É engraçado porque o texto não começa com choro, né? Não começa. Essa abertura é, na verdade, uma obra-prima daquela época. O salmista chega e diz que o Senhor favoreceu a terra, restaurou a prosperidade, perdoou o povo, cobriu os pecados e, segurou a própria indignação. É um monte de verbo no passado. Exato, uma avalanche de ações passadas apontando para a graça. E, olha, segundo o comentário do Ross, os estudiosos dizem que esse salmo foi escrito bem no comecinho do retorno do cativeiro babilônico. Quando eles tinham acabado de chegar naquelas ruínas que a gente comentou. Isso. A nação foi exilada porque, bom, o histórico deles com idolatria e rebelião era gigante. O exílio foi a ira de Deus na prática. Então, só de o império ter liberado o retorno deles, isso já era a prova de que a dívida estava paga. A ira tinha acabado. Sabe uma coisa que me veio à cabeça, lendo essas notas do Ross? O quê? Me pareceu muito com a apresentação de um currículo de relacionamento. Um currículo? Como assim? Tipo, quando a gente precisa pedir um favor muito, muito grande para um amigo, você não chega do nada e fala, me empresta seu carro por um mês. Você senta, toma um café e fala, poxa, lembra quando a gente se ajudou naquela crise financeira? A nossa amizade sempre foi de muita lealdade, né? Ah, entendi. Você prepara o terreno. Exato. A gente lembra a pessoa da melhor versão dela antes de lançar a bomba do pedido. Porque a partir do versículo 4, a coisa capota de um jeito assustador. Sim, a festa acaba ali mesmo. Total. O tom de celebração some e vira um grito de socorro. Eles dizem, restabelece-nos, ó Deus, e tira a sua ira de nós. E aí perguntam se Deus vai ficar irado para sempre. Essa transição brusca é o coração do trauma deles, sabe? De um choque de expectativas enorme. Eles esperavam outra coisa, né? Com certeza. Os profetas, tipo Isaías,
Falaram que o retorno do exílio ia ter deserto florescendo, água brotando, glória para todo lado. Mas eles chegam lá e a realidade é vizinhos tentando guerra, os muros de Jerusalém no chão e, o principal aqui, a terra estava morta. Que é o que aparece nos versículos 1 e 12, né? A questão do solo. Exatamente. Na teologia deles, uma terra que não dá frutos não era só, tivemos um ano de seca. Não era um problema climático normal. Era visto como um sinal muito claro do descontentamento de Deus. E aí me bateu um conflito lógico. Se eles acabaram de falar nos primeiros 3 versículos que Deus já perdoou tudo e encerrou a indignação, por que esta agonia de achar que Deus está irado de novo? Ou eles estão perdoados, ou estão debaixo de ira. Pois é, e essa é a grande tensão desse lamento. Sair da Babilônia resolveu o problema político, a dívida velha sumiu, só que o sofrimento ali na terra continuava, não tinha comida. Então a restauração plena, a alegria, estava faltando. E o Ross explica que usar aquele currículo de favores lá do começo não é chantagem, é teologia pura. Eles estão pregando para eles mesmos. Tipo, se Deus nos tirou do maior império do mundo por misericórdia, Ele não trouxe a gente aqui para morrer de fome. Nossa, faz muito sentido. É a prova de que a misericórdia faz parte da identidade de Deus, não foi só sorte. Exato, é o jeito de agir do Criador. Bom, fica super claro que esse buraco entre a memória do perdão e a terra seca precisava de uma solução. E bem no auge desse desespero, no versículo 8, a poesia dá uma virada impressionante. É uma virada estrutural bem forte. Sim. Até ali era tudo um coral cantando junto. Nosso povo, nossa salvação, tira de sobre nós. De repente, a voz fica no singular. O texto fala, escutarei o que o Senhor disser. Parece que o salmista manda todo mundo ficar em silêncio. E esse detalhe literário é poderosíssimo, segundo o comentário. O Ross mostra que isso é um compromisso individual no meio do caos. Tipo parar o pânico coletivo. Exatamente. Quando a crise aperta, é muito fácil a multidão entrar num ciclo de murmuração, de só reclamar. O lamento vira barulho. Dizer eu escutarei é a atitude necessária para Deus poder falar. A poeira baixa e a resposta divina vem prometendo, adivinha, paz. A famosa shalom. Mas lendo o material, fica na cara que traduzir shalom só como ausência de guerra não dá conta do recado, né? Nem de longe. Eles já não estavam lutando contra os babilônios. A shalom que eles queriam era outra coisa. Perfeito. No Antigo Testamento, shalom é integridade. É aquele bem-estar completo, holístico. É como se fosse um quebra-cabeça onde todas as pecinhas, desde a colheita até a mente das pessoas, estão no lugar certo. Saúde, família, a comida na mesa. E a comunhão com Deus, acima de tudo. Mas aí tem um detalhe crítico que o Ross levanta, que é uma bandeira vermelha gigante. É a condição que vem junto com a promessa, né? O versículo 8 termina dizendo para que jamais caiam em insensatez. O que eu achei um balde de água super gelada. É um choque de realidade. O povo tá ali, mal, com tudo destruído, querendo um abraço, e a promessa de paz vem com... Olha lá, não vamos fazer besteira de novo. Parece uma graça muito condicional. Mas isso nos obriga a ajustar como a gente vê a graça dentro da aliança. O Ross é muito claro nisso. O arrependimento deles tinha que ser real, de substância. A gente tem mania de tratar a religião como uma máquina automática. Coloca a moeda da oração e tira o refrigerante da bênção. Bem isso. Mas Deus não funciona assim. E esse termo insensatez que você mencionou não é só dar uma tropeçada. Não é esquecer de pagar um boleto, né? Não, de jeito nenhum. Na literatura bíblica, a insensatez é estupidez moral pura. É uma arrogância que vai contra o que é ético para Deus. Foi isso que destruiu a nação antes do exílio. Corrupção, injustiça social, idolatria. É a raiz do problema. Sim. Então o texto está sendo muito realista. A shalom, que é o bem-estar de toda a sociedade, não sobrevive num ambiente tóxico. Se eles voltarem a ser corruptos e injustos, a paz desmorona de novo. A salvação exige obediência. Nossa, isso clareia muito o versículo 9. Ele fala que a salvação está perto e que a glória vai habitar na terra deles. E tem um detalhe da língua hebraica nas notas do Ross sobre esse habitar que é lindo. A palavra shakam, certo? Isso. Ela não significa que Deus vai passar o final de semana lá ou dar um tchauzinho de cima das nuvens. Shakam
É a mesma raiz de Shekinah, A presença manifesta. a própria, aquela glória densa que ficava no tabernáculo no deserto. É Deus montando acampamento literal no meio do povo. E o interessante é que o tabernáculo só recebia glória se tivesse purificado. O que amarra tudo. A presença majestosa, a Shekinah, não divide espaço com a insensatez moral. Exige um ambiente limpo. Sim, o aviso não foi uma ameaça ruim da parte de Deus, mas um pedido de faxina. A casa tem que estar limpa para a verdadeira restauração florescer em Jerusalém. Mas aí a gente chega numa matemática que parece impossível. Se Deus exige pureza absoluta e o ser humano é super frágil e vive caindo na tal da insensatez, como é que essa conta fecha para um povo traumatizado? É a grande questão humana, né? Pois é, e é reconhecendo que o ser humano não dá conta disso sozinho que a poesia chega no seu ápice lá nos versículos 10 a 13, onde os atributos de Deus resolvem o que a gente não consegue. E aí vem o famoso encontro. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Olha, sem exagero, essa é uma das imagens mais deslumbrantes da literatura antiga. Pegar conceitos de teologia abstrata e transformar em personagens. O que é genial, porque se a gente for olhar para o lado humano da coisa, graça e justiça quase nunca andam de mãos dadas. É verdade. Pensa num tribunal. De um lado está a graça, querendo perdoar o réu, rasgar a ficha criminal, dar uma segunda chance esquecendo o passado. Mas do outro lado do corredor está a justiça, de cara fechada. A justiça quer as regras cumpridas. Ela quer a balança, a espada, o pagamento da dívida. No nosso mundo, se você dá graça demais, parece que a justiça foi feita de boba. Se você aplica a justiça com mão de ferro, a graça simplesmente morre. Colocar as duas para dar um beijo é um paradoxo gigantesco. É um paradoxo, mas a chave para entender isso, segundo Ross, é lembrar que não estamos falando da nossa burocracia, e sim de quem Deus é. Como ele explica isso no original? O Ross desempacota as palavras hebraicas de um jeito muito legal. Quando o salmista fala de graça, a palavra é hesed. Hesed. Isso. Não é uma peninha rápida ou um amor romântico. Hesed é aquele amor leal, obstinado. É o compromisso que Deus tem com o povo, mesmo quando o povo pisa na bola feio. E do outro lado do beijo, o que é a justiça? Porque senão é o juiz com o martelo na mão querendo punir todo mundo. A justiça aí, que está junto com a verdade, é o caráter super confiável de Deus. Ele não torce a regra só para facilitar, mas ele também garante que vai cumprir a promessa de salvar. O comentarista diz que, em Deus, a justiça e a graça não são advogados brigando no tribunal. São aliados. Eles são como parentes próximos dando uma saudação afetuosa. A justiça garante que a salvação seja feita do jeito certo e a hesed, a graça leal, é o motor que supera a nossa falha. Quando as duas coisas funcionam juntas de forma perfeita, o que nasce desse abraço? A shalom, a paz verdadeira. Nossa, e isso tem um efeito prático incrível. O versículo 11 mostra como isso afeta a terra física, aquele chão duro que eles estavam pisando. Ele diz que a verdade brota da terra e a justiça olha lá do céu. É uma cena de filme. Totalmente visual. A terra que era amaldiçoada volta a germinar. E o céu, que antes parecia de bronze durante o exílio, agora olha para baixo aprovando tudo. A briga entre céu e terra acabou. E o resultado disso é comida na mesa, né? Exato. Os versículos 12 e 13 descrevem as colheitas voltando, o Senhor dando o que é bom, mas a ordem das coisas importa muito. A prosperidade agrícola não vem do nada, tipo um passe de mágica. Ela é o fruto orgânico de um ambiente onde a justiça e a graça se encontraram e o povo largou a insensatez. É uma arquitetura perfeita. E o que coroa isso tudo na nossa análise profunda é um salto no tempo que as notas de estudo fazem. Ah, essa parte é sensacional. O Ross não para lá no passado de Israel. Ele mostra que o cumprimento final dessa poesia se torna matéria, carne, séculos depois. Ele argumenta que o apóstolo João devia estar com esse salmo na cabeça quando escreveu o evangelho dele. Essa conexão cristológica é o ouro do comentário. O apóstolo João, lá no capítulo 1, versículo 14, escreve que o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
cheio de graça e de verdade. Cheio de graça de verdade, a mesma dupla. A mesma dupla do Salmo. E a genialidade disso está na palavra grega que o João usou para habitou, que é esquenosen. Ela significa exatamente a mesma coisa que a raiz hebraica shakã. A mesma de Shequina? Isso, a ideia de armar uma tenda, de tabernacular no meio da confusão humana. Então aquela presença gloriosa que prometeu morar com ele se eles se limpassem da insensatez. O beijo da justiça e da paz deixa de ser só uma metáfora literária bonita e vira uma pessoa de carne e osso. Em Jesus de Nazaré, aquela exigência firme da justiça divina e o amor leal absurdo, a Hesed, se encontraram no mesmo corpo físico. Uau! É o que o pessoal olhando para a terra seca esperava lá no fundo. Esse encontro garantiu o perdão sem ignorar a lei e aplicou a justiça sem destruir a gente. Sintetizando nosso mergulho nas águas do Salmo 85, o que a gente tem nas mãos é um manual prático. Um guia de como atravessar a seca, né? Com certeza. O mapa começa com a memória. Quando parece que Deus sumiu, a gente não deve entrar em pânico. A gente precisa racionalizar e lembrar do nosso currículo de evidências da fidelidade de Deus no passado. O segundo passo é silenciar o barulho. Parar de reclamar no grupo, puxar a responsabilidade para o eu e ouvir a promessa da Shalom, sabendo que ela exige que a gente abandone a burrice moral. E, por fim, descansar na certeza de que quem opera essa restauração gigante na nossa vida é esse beijo redentor entre a graça e a justiça de Deus. É muito profundo. Chegando ao fim dessa construção toda, me vem uma reflexão que bate de frente com o jeito que a gente vive hoje. Compartilha com a gente. A nossa sociedade atual parece totalmente incapaz de replicar o beijo desse salmo. A gente vive num pêndulo muito doentio, sabe? De um lado, a gente tem esses espaços que promovem uma graça muito barata. Aquela positividade tóxica. Isso. Uma permissividade onde qualquer erro ético é jogado para debaixo do tapete em nome do amor, a pessoa nunca é cobrada a mudar e a insensatez corre solta, a justiça morre. E aí, do outro lado do pêndulo, a gente tem a cultura do cancelamento. Um tribunal de internet constante. Exatamente. Exige uma perfeição que ninguém tem, e se você errou 10 anos atrás, sua vida acaba. É uma justiça punitiva e fria, sem espaço nenhum para o perdão, para o arrependimento ou para a excede. Nossa cultura está falhando porque a gente separou as duas coisas que o Salmo provou que em Deus são uma coisa só. É um diagnóstico e tanto. E a provocação final que fica para quem nos ouve hoje é: nas nossas amizades, na nossa casa, no trabalho, a gente está promovendo esse abismo moderno, exigindo uma justiça que esmaga os outros ou dando uma graça mentirosa que não corrige ninguém. Ou a gente está tentando espelhar o beijo celestial, né? É, criar um solo na nossa vida onde a justiça e a paz andem abraçadas. Fica aí a reflexão profunda sobre que tipo de terra a gente está cultivando nas nossas relações. Que Deus abençoe todos os ouvintes.